A gente costuma dizer que remete para preço baixo a preço baixo. O que a gente recomenda? Está um momento muito bom para derivativos. Essa volatilidade baixa está fazendo com que o preço das opções seja talvez os menores que a gente viu nos últimos 5 anos. Então, isso já foi precificado e já está na conta. Não é isso que vai salvar a gente, não, Erickson. A gente precisa realmente preocupar com a produtividade. Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações, agora para falar sobre o mercado de algodão. Para isso estamos aqui com o Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Erickson. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bom, a nossa entrevista é sobre algodão, mas a primeira pergunta, pode surpreender, vai ser um pouquinho sobre soja. Porque o que estamos vendo nesse momento, nesse plantio da soja, principalmente em algumas regiões do centro-oeste, como as chuvas deram uma atrasada, tivemos produtores que arriscaram plantar no pó, arriscaram plantar no período em que não havia tantas chuvas, para o quê? Para manter a janela do algodão. Aqui está a relação, tá, pessoal? Esses produtores que tentaram adiantar, mesmo sem ter tantas chuvas, ali a soja, para manter a janela do algodão. Nesse momento, diante dessas preocupações, a minha primeira pergunta é em relação a isso, Peri. Tivemos aí realmente uns temores, algumas considerações a ser feita olhando para essa safra de soja, prevendo ali a janela do algodão? Tá perfeita a tua consideração. Realmente, quando a gente fala de algodão, hoje a gente não pode esquecer do algodão safrinha. O algodão safrinha ele já é mais de 50% da área do Mato Grosso, que é o principal estado produtor do Brasil, deve estar aí ao redor de 50% da área plantada do Brasil. E a janela do algodão safrinha, ela está diretamente ligada a quão antecipado os produtores de soja que vão plantar o algodão safrinha conseguem plantar a sua soja. No ano passado a gente deu muita sorte, né? Esse plantio atrasou, a janela do algodão atrasou, mas São Pedro foi muito generoso com a gente e atrasou também as chuvas de maio e abril desse ano. As coisas acabaram se compensando, nós tivemos produtividades muito boas. Agora, quando a gente olha o que está acontecendo agora, realmente tem produtor que é mais corajoso do que eu era quando produzia, Erickson. Eles plantaram no pó, a maioria deles teve sorte, realmente choveu e eles conseguiram manter a janela, mas a gente não está no momento ainda de estar preocupado com um atraso generalizado. Mesmo os que não plantaram no pó e plantaram na sua janela, conseguirão, dependendo da sua mecanização e de quanto São Pedro nos ajudar em janeiro, preservar a sua janela de plantio do algodão e plantar a maioria, se não tudo, aí dentro de janeiro, talvez um pouquinho em fevereiro. Por enquanto não é uma grande preocupação, mas é importante estar de olho sim nisso, Erickson. É uma coisa que ele não vai afetar diretamente a produtividade, mas ele aumenta o risco da gente ter uma produtividade menor se for muito atrasado. Nesse momento a janela tá de boa para ok. A gente não tá com uma preocupação muito grande com relação a ela, não. É, falando em São Pedro, nesse momento está ajudando também, né? As chuvas voltando lá para o centro-oeste, voltando assim, de uma forma mais firme. O que a gente via eram irregularidades, agora parece que tende a se normalizar o período chuvoso. Mantendo essa mesma lógica, olhando para essa safra, Peri, quais que são os ânimos para manutenção, vendo preços menores, né, um mercado interno pressionado? A gente teve ali uma safra robusta, né, para esse ano, só que como consequência a demanda ali acabou apertando ali o calo do produtor e os preços não estão muito bem acompanhando, né, essa tendência. Quais que são os ânimos de manutenção diária, de plantio, olhando para essa lógica da safra seguinte aí do algodão? O IMEA, que é um instituto muito respeitado do Mato Grosso, colocou os primeiros números, eles acreditam numa redução no Mato Grosso de 5,6% da área plantada. E aí, quando eles pegam esse 5,6% e colocam a média da produtividade dos últimos 5 anos, você chega a uma redução de 10%, mais ou menos, na produção da pluma no Mato Grosso.
Essa redução, então, ela vai ter duas vírgulas. A primeira vírgula é o fato de eles estarem extrapolando aí uma produtividade média. E isso se refere só ao Mato Grosso. Olhando o Brasil como um todo, nós, nesse momento, não acreditamos numa redução muito grande. A gente acredita na manutenção ou em uma redução da ordem de 3, 4, talvez 5% da área plantada. Isso por duas razões. Primeiro, que o preço do milho, que seria o concorrente natural do algodão, ele não está absurdamente atrativo para o produtor. Esse é o primeiro ponto que o produtor olha. E o segundo ponto é que o algodão está num nível baixo já há um ano e meio. A gente costuma dizer que remete para preço baixo a preço baixo. Então, o que a gente espera de um ano e meio de preços baixos, historicamente baixos no algodão, é que a gente tem uma redução da área significativa no mundo. Essa redução não está acontecendo. Os Estados Unidos já vêm de 3 anos de um plantio menor. Esse ano, no fim aí do plantio e da colheita, eles tiveram uma melhora na expectativa de produtividade. A gente está voando às cegas, né? Porque o USDA está fora do ar, pelo shutdown que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas a gente acredita que houve uma melhora aí, na hora da colheita, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Então, a gente está tendo um cenário de manutenção da oferta, ou até um incremento pequeno da oferta, no momento em que a gente não tem um aumento nem um incremento da demanda. Isso deve continuar pressionando os preços nos próximos meses. O que que a gente consegue fazer quando a gente tem preços pressionados? Nós não acreditamos numa queda maior do que essa, porque existem, como eu já disse antes, elementos de preço mínimo que vão segurar esses preços onde estão, principalmente nos Estados Unidos. Nova York não deve cair muito mais. O Basis pode ser que caia mais um pouquinho no Brasil. O que a gente recomenda? Está um momento muito bom para derivativos. Essa volatilidade baixa está fazendo com que o preço das opções seja talvez os menores que a gente viu nos últimos 5 anos e também está ajudando para opções exóticas como acumuladoras. A gente está vendo operações muito atrativas sendo oferecidas pelas casas de derivativos. É uma coisa um pouquinho mais complicada, é um conceito que nem todo produtor tem. A gente indica que o produtor busque, porque está numa janela de oportunidade boa para isso e é o que ele pode fazer defensivamente para melhorar a sua média, Erickson. Não tem muito mais o que fazer além disso, não. Muito bem. Bom, minha próxima pergunta é um raciocínio meio de consumidor, né? Eu estou aprendendo aqui sobre tema de algodão, Peri o meu grande professor aí. Meu raciocínio de consumidor, olhando aqui o contrato de dezembro, seria qual? Dezembro temos Natal, temos festividades de fim de ano, teria ali uma demanda consumidora para vestimentas, roupas, né? Presentes em geral, de vestuários. Ah, olhando para isso, dezembro tendo essa lógica, né, de festividade de fim de ano, não teria uma demanda pontual mais acirrada? Tem, a indústria coloca e os agentes do mercado precificam isso, mas é importante dizer que numa cadeia tão longa como a do algodão, em que o produtor vende para quem beneficia a pluma, que vende para quem faz o fio, que vende para quem faz o tecido, que vende para quem faz a roupa, que vende para quem vai distribuir essa roupa, que vende para quem vai vender essa roupa, nessa cadeia grande, o Natal já foi. Então, o Natal da indústria têxtil, ele costuma acontecer aí setembro, talvez um pouquinho em agosto, um pouquinho em outubro. Então, as compras de Natal das revendedoras, dos varejistas, ela é feita em outubro. Então, isso já foi precificado e já está na conta. Não é isso que vai salvar a gente, não, Erickson. A gente precisa realmente preocupar com a produtividade, que foi quem salvou a gente nessa última safra, porque a produtividade permite que a gente tenha um custo por libra menor do que foi o nosso custo, mesmo que o nosso custo por hectare seja muito grande, né? Então, o produtor brasileiro deve continuar focando no que ele está focando, e do ponto de vista de Nova York, a gente vai ter que esperar desdobramentos multilaterais que estão acontecendo a todo momento. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, a gente esperava que alguma coisa fosse mencionada em relação ao algodão. O algodão, nos acordos do governo anterior do Trump, foram pedra de toque, foram uma coisa importante que ele sempre colocou. Ele não tocou nisso com a China,
Nesse momento, os agentes do mercado estão agradecendo. No News Good News, a gente estava esperando que talvez houvesse uma piora, mas a gente está olhando com lupa os acordos da Índia, de Bangladesh e da China. O que vai salvar os preços do algodão no médio e longo prazo é uma aliança que está sendo feita entre Brasil, Estados Unidos e Austrália para propagar o consumo do algodão como sendo uma fibra ecologicamente correta, uma fibra que vai se degradar no ambiente e não vai continuar no ambiente enquanto os sintéticos vão. Toda roupa sintética já feita na história da humanidade continua no ambiente, não foi degradada, desde que inventaram a roupa sintética. E os microplásticos se acumulam, e a gente tem dezenas de estudos para mostrar o quanto isso polui e o quanto isso é ruim. Então, hoje a cadeia está organizada e urgentemente correndo para fazer uma aliança de combate ao sintético e retomar esse market share que já foi do algodão e tem tudo para voltar a ser. É isso que nos salva no médio e longo prazo. Fora isso, nos próximos 6 meses a gente não deve ter nenhuma surpresa do lado da oferta, do lado da produção e do lado da demanda. A gente espera que esses acordos que estão sendo costurados unilateralmente entre os países possam mudar um pouco a agulha. Mas nós precisamos que o ambiente macro melhore e no médio e longo prazo retomar esse market share que um dia foi do algodão, Erickson. Muito que bem. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Quem agradece sou eu, sempre um prazer trabalharmos juntos. Um ótimo fim de semana para você e toda a equipe. Um grande abraço. Bom final de semana. Abraço. Muito bem, amigos. Continue conosco aqui ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.